Olá, pessoal do Baísa. Eu sou o professor Caleb Lopes, de Física, e hoje nós vamos estudar polias fixas e plano inclinado, uma situação de um caso onde há associação de polia e um plano inclinado. Sejam bem-vindos e vamos estudar. Bem, pessoal, o estudo sobre a aplicação das leis de Newton envolve várias situações o qual nós podemos estar abordando. E uma delas, que corriqueiramente é abordada nos livros didáticos de física, é sobre polia fixa e um plano inclinado. Nós vamos ver uma primeira situação em que nós vamos encontrar os corpos, o sistema bloco, em repouso. Bem, olhando a situação, o qual estou demonstrando aqui a vocês, temos o sistema bloco ligado a uma polia fixa, ok? Mas nós vamos estudar o caso de uma situação em que eles estão em repouso. Como seria isso? Bem, vamos admitir o seguinte estudo, o qual da aula que nós vimos sobre o plano inclinado, em que houve a distribuição das forças que estão sendo aplicadas sobre um bloco no plano inclinado. Só relembrando, pessoal, que as forças aplicadas em um bloco sobre um plano inclinado serão as forças atuantes, a força peso e a normal. As demais forças que estão sendo aplicadas sobre o bloco serão as suas componentes, e não exatamente as suas forças, mas sim as componentes da força aplicada, ok? Mas neste caso, nós vamos admitir que, como o corpo está ligado a uma corda num plano inclinado, então nós vamos ter a força-peso, a normal e a tração, ok? Havendo a distribuição das forças, nós vamos perceber que a Px terá P vezes seno θ e o Py será P cosseno θ, ok? Mas vamos analisar a situação em que ele está em repouso. A somatória das forças na direção y será igual a normal igual ao peso vezes o cosseno de θ, ou seja, não haverá movimento na direção vertical. Perceba que há um equilíbrio entre essas forças, então o objeto não irá se deslocar na vertical, nessa direção, ok? Enquanto a força resultante na direção x, que no caso estamos condicionando, está em repouso, ok? Será a diferença da tração menos o peso vezes o seno de θ igual a zero. Por que igual a zero? Lembrando que o sistema físico estando em repouso, ou seja, estático, quer dizer o seguinte, que a somatória de suas forças deve ser igual a zero, ok? Logo, na direção x, fazendo a arrumação das equações, digamos assim, temos a tração igual ao peso vezes seno de θ. De quem é esse peso? Este peso é do bloco A. Ok? Mas fazendo também uma análise do bloco B, nós vamos perceber que o bloco B, como não houve movimentação dele na vertical, então ele também estará em repouso. E qual é essa condição para que ele esteja em repouso? Que a tração do bloco B seja igual ao seu peso, ok? Então nós vamos ter que a tração é igual ao peso de B, que é igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Fazendo uma relação entre as equações o qual nós obtemos, logo chegamos à conclusão de que o peso de B, para que esse sistema esteja em equilíbrio, será igual ao peso de A vezes o seno de θ. Esse seno de θ é o plano, ou melhor, é a inclinação, a declividade do plano inclinado, ok? Mas uma observação importante fazer a cada um de vocês. As fórmulas que nós estudamos, ou acabamos encontrando no desenvolvimento das contas, não é para que vocês venham decorar elas, ok? Mas sim para que vocês consigam encontrar resultados pertinentes ao que pode ser pedido a cada um de vocês em uma prova. Agora, nós vamos ver uma segunda situação, considerando que o sistema bloco, um no plano inclinado e o outro sustentado sobre uma polia fixa, ele esteja em movimento, em um sistema dinâmico, ok? Bem, vamos admitir que o sistema bloco, associado ao plano inclinado e à polia fixa, tem um movimento desta forma, um movimento acelerado. Observando que os dois casos, o qual eu estou apresentando a vocês, estamos considerando uma situação sem atrito, uma situação ideal, ok? Como ficaria a distribuição das forças, né? Na direção y seria equivalente à primeira situação. Já na situação da força x, né, ou melhor, na direção x, haverá diferença
das forças, a tração menos o peso de A vezes o seno de A. Lembrando que, como a direção do movimento está nesse sentido, digamos assim, no sentido anti-horário, ok? A tração, no caso do bloco A, está vencendo, ok? Então, a Px vai ser menor do que a tração. Então, neste caso, continua valendo a diferença. Sempre vai ser o maior, menos o menor. A tração menos o peso de A vezes o seno de θ, igual a resultante das forças no bloco A, que será a massa de A vezes a aceleração do sistema. Lembrando que esses casos fica muito semelhante às outras situações do qual nós vimos, ok? Em relação a blocos de contato, associação de blocos, sempre envolvemos, melhor, em casos específicos, a aceleração do sistema. Por quê? Quando temos a associação de blocos fixos, ou melhor, polia fixa com um bloco ligados ao mesmo cabo, à mesma corda, a aceleração do sistema será instantânea, será igualitária para ambos os blocos, ok? Logo, fazendo uma distribuição específica da tração no bloco A, nós vamos concluir que a tração, levando este membro da equação para o outro lado, ficará a tração igual a massa de A vezes a aceleração do sistema, repetimos este membro da equação, e ele passa para o outro lado positivo, o peso de A vezes o seno de θ, ok? Então, ficará substituindo o peso de A, massa de A vezes a gravidade vezes o seno de θ. Colocando em evidência a massa de A, ficará a tração igual a massa de A vezes a aceleração do sistema mais a gravidade vezes o seno de θ, ok? E fazendo a distribuição das forças resultantes aplicadas em cada bloco, nós vamos chegar à seguinte conclusão, de que o peso será o peso de B menos o peso de A vezes o seno de θ igual à soma das massas vezes a aceleração do sistema. Esta conclusão pode parecer assustador, digamos assim, a aplicação dessas fórmulas, mas como havia mencionado a vocês, o que é importante não é decorar as fórmulas para cada situação, e sim conseguir interpretar a problemática de cada situação, para assim você obter uma equação para o que a questão pode estar pedindo a você, ok? Então, faço as seguintes observações. Consiga distribuir as forças aplicadas a cada sistema, e assim você vai conseguir entender e obter informações de acordo com a questão que possa estar pedindo a você, ok? Caros alunos do BAISE, hoje nós vimos polia fixa e plano inclinado, uma associação de um caso específico que é muito comum nos livros didáticos, mas o Enem pode muito bem explorar esta situação em casos específicos. Vimos duas situações, uma situação em que o sistema bloco estava em repouso, vimos a condição necessária para que ele esteja em repouso e vimos uma situação em que o sistema bloco estava em movimento. Meus caros alunos, desejo a vocês bons estudos, façam as observações pertinentes a cada situação, não decore fórmulas, mas entenda a situação e consiga descrever uma relação para o problema em questão. Até a nossa próxima aula.